Bom, então vamos dar início, né? Tendo em vista aí que o pessoal vai se atrasar e a maior parte já está presente, tá tudo bem. Bom dia a todos novamente, né? Me chamo Matheus, sou um dos referências aí do módulo de faturamento aqui no estado da Bahia, Mantauá GH11. Tem um outro colega, também tem nosso amigo aí, líder, Alessandro. Acredito que vocês já conhecem ele, né? Ele fica à frente desse acompanhamento com os estados parceiros. E hoje a gente vai iniciar esse treinamento. Será composto por 5 dias, né? De treinamentos aí, de imersão. O intuito é passar o conteúdo para todos vocês de forma bem objetiva, né? O faturamento, esse módulo, ele tem muitas telas, tem muitos vai e vem. Se posso dizer, é um módulo muito punitivo, porque requer que todo o atendimento do paciente anteriormente esteja sendo feito da forma correta, né? Com seus cadastros, com a sua prestação assistencial correta, porque senão impacta no final. E a ideia é justamente a gente fazer esse trabalho, passar o melhor conteúdo possível para que vocês possam aplicar aí no estado de vocês também, certo? A dinâmica será possível também de interação. Eu acredito que fica muito mais didático quando qualquer dúvida, qualquer situação que não esteja bem clara, seja sinalizada. Esses 5 dias serão 100% dedicados a vocês, né? Então, para poder tirar toda qualquer dúvida, não deixar nada, nenhum entrave, nenhuma interrogação. A ideia é justamente passar da melhor forma para que vocês apliquem 100%, certo? Dizer uma coisa, Sandro? Queria sim, mas só nada novo não, só reforçar alguns pontos aqui. Uma é em relação ao horário, que a gente vai estar sempre começando nesse horário. E quanto próximo do horário de que a gente começar, a gente vai ter mais conteúdo dentro do treinamento, levando em consideração que o módulo de faturamento, a gente vai ter que entrar na alçada de outros módulos, inclusive que vocês já viram, e aí isso tem a ver com faturamento e tal, e isso leva tempo. A outra é relacionada à participação. É um desafio para a gente, né, desses últimos tempos para cá, as turmas online de treinamento, porque a gente tem essa dificuldade, né, de ter uma interação com o pessoal. E aí eu queria reforçar esse ponto da interação, que vocês a todo momento vá validando junto com o Matheus, para saber como é que está o acompanhamento de vocês mediante ao conteúdo que está sendo passado, porque para a gente é de extrema importância esse feedback, porque senão a gente vai estar aqui falando, e vocês aí do outro lado ouvindo, e pode chegar no final, tá tendo, enxergando caminhos diferentes. Então, eu vou só reforçar bastante, porque é de extrema importância para o método de treinamento que a gente já utilizou, que deu muito certo com a Paraíba, vem dando muito certo com a gente aqui. Essa questão da participação, né, relacionado ao momento do conteúdo. Matheus, ele falou tranquilo, vocês podem interromper no momento que vocês quiserem durante o treinamento, tá? E aí ele vai estar dando auxílio também nisso aí. Então é só nisso aí mesmo. E aí vamos fazer um bom treinamento aí. Arthur, bom dia e aí. Tá mutado. Tô sim. Bom dia. Bom dia, Alessandro. Pronto. Cheguei um pouquinho atrasado, mas vamos aqui acompanhar Tranquilo. agora. Tranquilo. Matheus, eu sei que você conhece Arthur. Arthur é a pessoa que a gente tem aí contato, né, nas reuniões, e geralmente tem a maioria dos contatos também com ele para ver as coisas aí da andamento aí na parte da implantação de Pernambuco aí da unidade. Certo? Então sejam todos bem-vindos aí, né? E aí vamos começar, Matheus, a palavra está com você aí.
Perfeito, satisfação, Arthur. Acho que a gente já teve alguma coisa, já citou para ver alguma coisa, não foi? Já, acho que a gente conversou sobre importação de SIGTAP. Acho que tivemos algum Isso, problema na importação de SIGTAP. Acho que a gente chegou a trocar algumas figurinhas já. foi verdade. Bom, então, conforme, né, só também sinalizando, porque é algo que a gente percebeu e eu gostaria de fazer essa observação diante dos outros treinamentos. Vocês já tiveram treinamento de todos os outros módulos que antecedem o faturamento, correto? E Sim, quando sim. fala dos outros módulos, ambulatório, exames, farmácia, internação, prescrição, já tiveram, né? Isso. Sim, só falta a parte agora do estoques. Mas esse é o último. Perfeito, perfeito. Por quê? Porque nós vamos passar por esses módulos, tá? Tanto nos cadastros básicos quanto nas atividades. E aí eu não vou entrar no mérito de cada módulo, mas vou entrar no mérito dos impactos e aonde reflete o atendimento ao faturamento. Então, para que na hora, né, não pense ou solicite aí que eu entre na seara de explicar o módulo que eu vou estar ali trabalhando na íntegra, porque todos vocês sabem, é muito complexo, muito grande cada ponto. Então, eu vou trazer só o reflexo do atendimento para o faturamento, certinho? Eu vou compartilhar aqui. Antes disso, deixei aí já no chat, tá? Não sei se vocês já viram, a lista de presença do turno da manhã. Então, Certo, podem estar certo. indo lá assinar, que é de suma importância também. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Está aparecendo aí para vocês? Sim, Bom, como havia, né, me apresentado anteriormente, sou aí um dos especialistas do módulo de faturamento. Sou analista de sistemas, sou administrador também. Venho acompanhando aí esse módulo, trabalhando junto à GHUSE há 4 anos, já, né, quase 5. E a gente vem fazendo esse trabalho, passando aí tanto pelas unidades de saúde menos complexas, de alta complexidade, né, policlínicas, centros de referências, maternidades. Então, o módulo ele atende sim cada especificidade, né, de unidade. E hoje a gente vai trabalhar em cima disso. Tem alguém de contas médicas aqui? Acredito que a gente está sem esse público, mas aí eu entendo da parte de faturamento, tenho um curso de faturista, e aí eu consigo acompanhar boa parte do que você vai falar. Então, é só encaixar a questão no sistema mesmo. Perfeito, Arthur, perfeito. A pergunta é justamente por conta que os cenários de fluxo do faturamento, né, mudam, podem mudar de acordo com o estado. Então, a linha que eu vou utilizar aqui é o cenário daqui do estado da Bahia, tá? Claro, Então, claro. aí pode mudar,
Isso, então, se houver alguma mudança, alguma diferença, eu gostaria Uhum, que você pudesse sinalizar, tanto para aprendizado também, né, sim. da minha pessoa, quanto a da Alessandro, e para os demais, certo? Ah, ótimo. Tá bom, combinado. Perfeito. Bom, esses são os sistemas envolvidos no faturamento SUS, né? É o CISA IH01, o SIH, que é o sistema que a gente chama aqui do segundo processamento, né? O BPA, que é para os procedimentos e atendimentos aí ambulatoriais, o CIASUS, que é o segundo processamento do BPA, e a tabela SIGTAP, né? Cada um desses sistemas completam a ação do AGHUSE, né? O AGHUSE não substitui nenhum desses sistemas nas unidades de vocês e nas nossas, né? Pelo contrário, ele complementa, ele traz aí insumos de forma automática, muito mais otimizada no uso para se encaixar a cada um desses sistemas, né, ministeriais. O objetivo do CISA-IH é captar, transcrever e enviar dados da autorização de internação hospitalar, ou seja, é nele que é realizado a digitação dos atendimentos voltados à internação, né? Ou seja, lançando todas as informações, procedimentos, consultas, cirurgias, tudo aquilo que corresponde à internação, à IH. Acho aqui na nossa realidade, antes de iniciarmos o módulo de faturamento, né, ainda estamos em processo de implantação, mas nos nossos primeiros contatos, a gente percebeu o quanto era trabalhoso o modo, né, de faturamento. Por quê? Porque era digitado, prontuário a prontuário, informação a informação, justamente nesse sistema. E com a chegada do AGHUSE, isso muda, né? Muda essa rotina. Após passar por ele, pelo CISA-IH, que realiza ali uma leitura, processa as inconsistências, aquilo que está errado naquele prontuário, no que foi digitado, né? A gente é encaminhado para o SIH. O SIH, aqui no nosso estado, ele fica na Secretaria de Saúde do Estado, né? Ele fica lá na CESAB. É realizado o envio mensalmente de cada unidade para a CESAB. Patrícia, falou alguma coisa? Perguntou? Não, né? E é encaminhado para a CESAB e eles realizam o segundo processamento. Nesse segundo processamento, é algo realizado de forma mais burocrática. Por quê? Porque ele já faz a varredura com as interfaces do QNES, do CNES, né? A gente chama de QNES, que é o Cadastro do Estabelecimento de Saúde, e ele faz também interlocução com outros sistemas, então ele já faz uma leitura completa, né, dos profissionais que estão cadastrados ali naquela unidade, no CNES daquela unidade, também do CNS dos pacientes. Então, ele já faz uma varredura, um segundo processamento. A partir disso é que encaminha para o Ministério da Saúde. Estando tudo ok, havendo alguns motivos de glosas, né, de inconsistências, é devolvido, tem um prazo para poder realizar a revisão. Posterior a isso, é enviado essa produção ao Ministério. Isso corresponde à internação. O BPA, que é o Boletim de Produção Ambulatorial,
é o sistema também do Ministério, né, para realizar essa digitação, utilizar essa palavra para poder facilitar o entendimento, né, a digitação de todos os atendimentos que correspondem aí à forma de registro ambulatorial. E aqui uma observação: ambulatorial não é e nem significa ambulatório, ambulatório físico, né? Ambulatorial é a forma de registro. Ambulatório é o espaço físico. Então, ambulatorial corresponde a emergência, os atendimentos da emergência, os atendimentos do ambulatório, né, aos procedimentos diagnósticos terapêuticos, que, caso haja na unidade, as pequenas cirurgias e alguns outros procedimentos e atendimentos que podem se encaixar nessa forma de registro, né? E é dentro desse sistema do Ministério que as unidades realizam o lançamento desses atendimentos, né, no registro ambulatorial. Assim como no de internação, o ambulatorial também tem um segundo processamento, que também aqui no nosso estado é realizado através da Secretaria de Saúde, né? Através da CESAP. É enviado mensalmente também para a CESAP, para um setor específico, e eles realizam esse segundo processamento para posterior envio ao Ministério da Saúde. E a SIGTAP, né, que é o Sistema de Gerenciamento de Tabela, Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses, mais conhecido como a tabela SUS, né? A tabela SIGTAP é onde rege todos os procedimentos, medicamentos, materiais, todo o atendimento do SUS, né? O que é faturado, como é faturado, valor, quem pode, as suas compatibilidades, as suas necessidades de habilitações, né, os CIDs que fazem parte daquele procedimento, ou seja, rege todo atendimento do SUS no faturamento, né? Tanto para se basear, quanto para poder também utilizar como diagnóstico, né? Para quem vai, qual aquele procedimento que pode ser, qual diagnóstico utilizar. O bom, e aqui já antecipando a informação, né, que o AGHUSE, ele permite essa SIGTAP, essa tabela está já inserida nele, né? Todo o seu processamento a partir do módulo de faturamento já carrega as informações e os dados a partir da tabela SIGTAP, né? A gente tem essa possibilidade, então aí otimizamos, né, o trabalho de poder pesquisar, de poder buscar na SIGTAP, e também mitigamos aí o tempo de trabalho desse pessoal das contas médicas, né, para poder realizar ali uma varredura do que pode, do que não pode, ou dados que aquele procedimento que eles estejam lançando seja necessário. Bom, o AGHUSE, né, o módulo de faturamento no AGHUSE, ele veio para automatizar e realizar uma precisão melhor no faturamento, tanto ambulatorial quanto hospitalar, quanto de alta complexidade. Ocorre que atualmente nós não temos, né, nós ainda não trabalhamos com a PAC, mas o módulo também comporta, o módulo também tem, ainda está em processo de melhoria, de ajuste por uma parceira nossa, né? Que é a Unicamp, salvo engano, está realizando esse trabalho e a gente está ainda nesse processo. Contudo, atualmente nós podemos e temos tanto hospitalar quanto ambulatorial. Então, o faturamento ele realiza esse trabalho, o módulo, com o fito de otimizar esse tempo de trabalho de contas médicas, né?
E também para a gestão. Acredito que hoje, com o uso, é possível a gestão identificar quem faz corretamente e quem não faz, né? O módulo também serve como uma revisão da implantação, se posso dizer assim, né? Eu utilizo muito isso quando vou em alguma unidade, porque de fato a gente, quando chega no módulo de faturamento, a gente revisa todos os outros. Lá em contas médicas, né, que o que a pessoal percebe quem está fazendo uma IH, quem não está fazendo no sistema, quem faz corretamente, quem não faz, quem deixou de lançar algum procedimento, quem não realizou uma evolução, contas médicas e o módulo de faturamento consegue captar essas informações, né? E aí trazer esses indicadores para a gestão da unidade. É a partir disso que a gente começa a fazer o trabalhinho de formiga ali, né? Tirando essas pontas, chamamos também de pontas. Essas pontas no qual a gente precisa realizar um trabalho, né? Identificamos isso e aí a gente, ó, é tal setor, a gente vai lá e realiza esse trabalho através do módulo de faturamento. Ele também realiza aí, como é, Matheus, a integração, né? Como é a comunicação do AGHUSE com esses sistemas que você acabou de me apresentar. É através de um arquivo em TXT, né? O AGHUSE ele já gera para internação esse arquivo em TXT com o layout conforme, né, o CISA-IH, já possível de leitura. Esse arquivo já sai com todos os dados do atendimento daquele paciente, com o seu código, né, SUS, e a sua digitação, tudo a 100%. Né? E você exporta ele do AGHUSE e importa no CISA-IH. Ou seja, o trabalho que contas médicas hoje, o pessoal lá realiza de ficar no sistema digitando coisa a coisa, o AGHUSE já consegue captar, transformar na digitação necessária, né, no layout necessário, para poder importar para o CISA-IH. Assim também é realizado para o ambulatorial, para o BPA. Né? A gente tem um sistema à parte, criado também pela nossa equipe, né, de desenvolvimento, chamado SFA. Vocês também terão um contato, né? Eu vou apresentar mais à frente. E esse sistema, ele gera a mesma coisa, um arquivo TXT com seu layout já pronto para importação ao BPA. Ou seja, nos antecipamos aí a estar digitalizando esses documentos, né? Esses dados diretamente nesses sistemas que foram citados. Não sei se vocês já tiveram contato, mas são sistemas muito antigos, ainda arcaicos, então é bem preciso cada dado mesmo, cada informação, preenchimento de nome completo, CNS, CPF, enfim, dados de endereço e do procedimento é necessário informações que demanda ali tempo de digitação, né? Então, o AGHUSE também nos dá esse ganho de tempo, de trabalho aí de mão de obra. É possível também a gente realizar o cadastro das faixas de AIH diretamente no AGHUSE, né? Hoje, aqui no nosso estado, é realizado uma distribuição, né, de faixas para as unidades. O Ministério encaminha para a CESAB concentra esse dado e ele realiza a distribuição por município de um range de faixas, né? Uma quantidade de faixas por município, e os municípios vão
e por suas unidades vai realizando a utilização dessas faixas. E o AGHUSE é possível você já cadastrar a faixa da sua IH, daquele atendimento, né, daquele prontuário, e você já exportar o dado contemplando o número aí da sua faixa de IH, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, Matheus, tá tranquilo, tá dando para acompanhar. Perfeito. Seguimos. Bom, como todo sistema, né, ou como todo módulo, o AGHUSE ele contempla também alguns perfis específicos. Eu vou estar trabalhando também com vocês mais à frente, todos os perfis, né, que é necessário para o faturista, para o auditor, para o pessoal das contas médicas, É né, dentre justamente isso que eu eles. ia te pedir. Essa relação de perfis aí é importante para a gente. Não sei se tu vai poder disponibilizar essa apresentação, mas pelo menos um TXT com esses perfis para a gente ter aqui na nosso, nosso repositório. É interessante. Arthur, vamos disponibilizar melhor do que somente o da apresentação. Eu vou disponibilizar para vocês aí, né? Alessandro vai encaminhar para vocês no grupo, não sei por onde, acredito que tenha um grupo e ele vai poder encaminhar. É, tanto o manual do módulo, quanto a sua parametrização, seus perfis, a gente vai disponibilizar para vocês de forma completa aí um material didático, tá bem bacana, Perfeito, perfeito. bem, Ótimo. bem fácil mesmo de compreensão para vocês poderem trabalhar, tá? Aí eu Perfeito. vou Tá certo. passando mas no final ele vai encaminhar para vocês, viu? Combinado. Combinado. É nada. Bom, aí aqui nós temos o ADM19, né? O ADM19.4, o ADM21, o CAD 14, CAD 14.1, o ADM 41, o ADM 42, o ADM 03, ADM 07.3 e o ADM 08. A ressalva que eu posso dar a vocês já adiantar você lembra o sistema que eu falei que fazemos, que foi criado a parte da OGHUSE para o BPA? Para a Sim, utilização desse sistema, se faz necessária a utilização de 4 perfis desses que acabei de citar, né? O ADM19, o ADM21, o ADM 41 e 42. São ô perfis que... Matheus, Oi, desculpa estar te interrompendo rapidinho. não, tranquilo. O sistema de BPA, a gente tinha falado que vocês têm o sistema que ele é à parte e que estava sendo trabalhado para ser desenvolvido diretamente na ferramenta. Isso ainda não está pronto, né? Vocês ainda trabalham com esse sistema de apoio, não é isso? Isso. Para o BPA Ainda exclusivamente, né? no BPA exclusivamente. Para o Uhum. BPA exclusivamente. É o Contudo, SFA, já né? é Sistema o de Faturamento SFA. Ambulatorial, né? Uhum. Isso, Beleza. isso. Ainda está trabalhando, né, para realização através do próprio AGHUSE, assim como de internação. Existe já as telas, existe já contempla, né, essa tela para a realização dessa exportação, porém, como muda muito a característica da origem do módulo para o nosso atendimento, foi necessário a atuação aí de desenvolvimento. E aí, vocês já sabem, né, quem está por dentro do processo, que a gente fica aguardando autorização, fica aguardando, né, parte aí de validação da comunidade. Então, a gente está ainda nesse tempo. Mas eu acredito, vocês já tiveram, já teve contato com o SFA Sim, para ir sim, para sim, já. vocês? Será possível utilizá-lo? Na verdade, quando a gente teve aquele primeira leva de treinamento, Matheus, que você conduziu também,
Foi mostrada a ferramenta para gente e, tipo, ela é bem fácil, né? Ele gera Sim, o TXT, ele já captura direto lá no banco, né? E gera o isso, arquivo TXT para poder a gente importar para o BPA magnético. Então, isso. como ele é basicamente um aplicativo de só capturar a informação, você não tem praticamente input nele, então para a gente vai ser bem tranquilo. Depois a gente vai ver só a questão de instalação dele aqui no nosso ambiente. Mas aí eu vai conversar aí com o Alessandro, com a Dailton, para a gente ver como é que a gente vai fazer, colocar o Ninja também, porque essa parte aí entra no desenvolvimento que não é a minha área, que a minha área é mais operacional mesmo. Entendido. Era justamente sobre essa parte, no caso, a minha pergunta, né? Se vocês já tinham pedido, solicitado para instalação aí, mais Não, ainda compreendido. não. Ainda não, Perfeito. mas eu vou colocar, já está aqui na minha. Estou fazendo uma tarefinha já aqui, para já a gente solicitar essa questão, né? A gente tem uma pendência já com integração do laboratório, né? De criação do servidor da integração do laboratório, eu vou pedir também o acesso ao SFA. Já faço tudo, coloco lá no Redmine para a gente tá, tá documentado com relação a isso. Certinho, certinho. Bom, dito isso, né? Os perfis que nós vamos utilizar serão esses. Vocês vão também estar compartilhando, serão esses. E nós vemos também a parametrização desse do módulo, né? É um módulo que requer muitos parâmetros, né? Muita informação para esses parâmetros, né? Onde configura aí a leitura para os outros módulos, para construção do espelho de AIH. Então, requer uma atenção muito grande, né, para preenchimento desses parâmetros. Lá para frente, nós vamos trabalhar cada parâmetro desse, tá? Vou explicar cada um deles para vocês e vai ser qualquer coisa na hora é só sinalizar. E aqui é um pré-requisito para o início do módulo de faturamento. Hoje é um dos nossos grandes trabalhos, né? Quando a gente visita alguma unidade para iniciar o módulo. Por quê? Porque são informações que anteriormente não eram obrigatórias, né, para o uso da ferramenta, né, para o uso do AGH11. Mas hoje se tornaram devidamente por conta do módulo de faturamento, que são o CNS do profissional, CBO do profissional, CNS do paciente, né? O CEP sendo preenchido de forma fidedigna e os dados pessoais do paciente também. E aí você me pergunta, mas Matheus, tem a situação dos moradores, né? De rua, de pessoas que dão entrada e não têm esse dado. Aí é de acordo com cada unidade, né? Como é feito o fluxo. Aqui na nossa, é o assistente social, ele tem esse papel dentro da unidade. Então, eles buscam isso e quando não encontram, infelizmente, a gente fica sem conseguir faturar aquele atendimento, né? Quando aquele atendimento exige tal dado. Então, esse é um dos nossos primeiros pedidos, né? Que demanda muito. Hoje, eu não sei como é que vocês iniciaram, se já iniciaram solicitando que cada cadastro desse seja obrigatório, né? Tanto CNS quanto CBO, mas a nossa realidade aqui foi muito, até pela parte assistencial, quando eram solicitados, era as perguntas assim, o que é um CBO? O que é o CBO? Eu não tenho, não. Né? Então, acredito que nem todos tinham detém do conhecimento que cada um tem aí o seu Código Brasileiro de Ocupação.
Mas Isso. é de extrema importância esse cadastro. Entendi. Na verdade, aqui a gente faz parte de um serviço de referência, né? É um hospital que ele tem atendimento referenciado na parte, ele é principal referência do estado na parte de doenças infecto-contagiosas. E aí a gente recebe muito morador de rua, tá? Muito mesmo. Então, a gente não tem ainda a questão da obrigatoriedade nesse campo, por exemplo, de cartão SUS. Embora, quando chegue no faturamento, acaba que o trabalho que ele é economizado na recepção, quando chega no faturamento, tem que correr atrás desse cartão SUS, enfim, essas informações. Mas, por a gente ter esse atendimento, boa parte, né, de atendimento de morador de rua, a gente não bloqueia logo na porta. A gente tem essa experiência e sabe que é importante, mas a gente também não pode fazer esse bloqueio, entendeu? Inclusive, tem até um parâmetro que a gente vai ter aí, né, do módulo, e aí, que é a obrigatoriedade do SUS, do cartão do SUS. É ver uma estratégia, né? Porque eu acredito o quanto que eles devem perder com esses atendimentos aí, meu amigo. É chão, mas é Na montar verdade, estratégia mesmo. na verdade, quando se esse paciente ele vai ser internado, aí de fato a gente pode ter um trabalho, um desenvolvimento no sentido de buscar essa informação junto com a equipe de serviço social e cadastrar ele no cartão SUS, buscar dados dele. Mas se for um atendimento assim de urgência, com menos de 24 horas, que ele vai e volta, entendeu? Aqui a gente também tem uma particularidade, que a gente tem aqui um serviço de hospital-dia, né? Então, a gente também tem nesses casos de atendimento que são muito rápidos, pode ter o risco de perder, mas se um paciente ele for internado, a gente praticamente não perde, porque a gente vai ter que ir atrás desses dados. Dito isso, para quem não tem essa realidade, né? Que não vive dessa realidade aí do centro de referência, o trabalho já é de formiguinha desde já, né? A solicitação de revisão dos cadastros, tanto dos profissionais quanto a atenção no lançamento do cartão do SUS na recepção ao paciente, certo? Se não, pessoal, é um retrabalho depois. E para o módulo, então, porque é, a unidade vai utilizar um módulo, isso vai ser um empecilho, né? Isso vai ser aí um gargalo grande para vocês enfrentarem para a implantação do módulo, né? Para dar seguimento ali à utilização do módulo. Bom, e aqui trouxe 4 telas, né? São algumas telas principais aí do módulo de faturamento, que é a tela de item procedimento hospitalar. Essa tela ela corresponde às informações e os dados da tabela SIGTAP. Ou seja, é a nossa tabela SIGTAP do AGHUSE. O procedimento hospitalar interno é uma tela também que corresponde a tudo aquilo que foi gerado dentro do AGHUSE. Ou seja, se você criou um procedimento especial, ele vai vir para essa tela. Se você criou um medicamento, ele vai vir para essa tela. Se você criou um exame, ele vai vir para essa tela. Tudo aquilo que for gerado, criado no AGHUSE, vem para essa tela. Por quê? Porque o AGHUSE ele gera um código. Ele gera um código específico, né, para o AGHUSE. Ou seja, para aquela criação, para aquele item que você criou. Se você cria um medicamento, ele automaticamente gera um código desse medicamento que vai corresponder ao nome dele no AGHUSE, né? E aí, por que é importante? Porque a partir disso, vinculando o item procedimento hospitalar, que nós vamos ter a automatização dos dados, né, do faturamento quanto aos dados. É a partir dessa vinculação. Então, são telas aí com extrema relevância para o faturamento. Vocês vão ver, vamos trabalhar muito essas telas
vocês vão ter um contato muito grande com cada uma dessas telas. Assim também é a tela de manter procedimento ambulatorial, que é uma tela que corresponde às tratativas do faturamento ambulatorial. É nela que será possível a gente acrescentar a quantidade, trocar um responsável, alterar um CID, cancelar um atendimento ambulatorial. Então, é a partir dessa tela que nós vamos ter e trabalhar o faturamento ambulatorial. Na tela de encerramento e prévia de conta, é a mesma funcionalidade, né, da tela de manter, porém, é acerca da internação. Todos os atendimentos de internação hospitalar vêm para essa tela, e nessa tela é a qual nós vamos trabalhar o faturamento, né? Realizar ali a retirada das inconsistências, a inserção de atendimentos, procedimentos que não ficaram registrados, né? Mais à frente eu vou trabalhar cada uma dessas telas, explicando cada uma delas, e vocês poderão ver o impacto delas para utilização, né? E aí do módulo de faturamento. Bom, uma das telas, né, qual eu partilhei, citei acima, procedimento hospitalar interno. Perceba que aqui a gente consegue ver tudo aquilo que eu citei, né? Exames, procedimentos cirúrgicos, material. É nela que nós buscamos os procedimentos, e perceba quando eu disse que cada um, quando você cria, ele gera o código, criamos aqui ó, a colonoscopia, o procedimento lá em procedimento cirúrgico. Ele não gerou, ele gera o código lá quanto ao procedimento cirúrgico, e em paralelo a isso ele gera o PHI. Ele gera esse segundo códigozinho, né? Quando eu crio o meu procedimento cirúrgico, ele gera o código de procedimento cirúrgico e automaticamente ele gera um PHI e um código diferente do PHI. Nessa tela, a de item procedimento hospitalar, a nossa busca aqui já é pelo código SUS, né? Existem as possibilidades de filtrar, mas nessa tela a gente vai trabalhar o código SUS de cada uma delas. No lapisinho a gente vai entrar na tela, né? Na edição ali daquele procedimento, e conforme havia informado a vocês, é a nossa tabela SIGTAP dentro do GHUSE. Esses dados vêm a partir da nossa atualização da tabela SIGTAP no AGHUSE, né? Ela vem carregando os dados fidedignos, né, daquela competência que a gente atualizou. Contudo, existem alguns dados aqui que às vezes não carregam 100%, como, por exemplo, forma de registro, grupo, complexidade de financiamento, mas isso só é preciso revisar uma única vez. A partir da vez que você revisou, ele não tira mais, ele atualiza 100%. Certo? E aqui é a vinculação. Se lembra que eu informei da necessidade de uma tela para outra? É a vinculação que existem entre elas. O PHI lá, o código do PHI, que foi gerado, ele vem ser vinculado a essa tela, ao código SUS daquele procedimento. E a partir daqui é que ocorre a automatização desses dados, né, para o faturamento. A cada atendimento de colonoscopia, de forma automática, ele já computa o código SUS seguindo as suas regras,
e já contabiliza ali para a conta daquele paciente. Diga, Arthur. Abriu aqui o microfone, mas não era nada não. Pode continuar. Tranquilo. Aqui é a tela, né, de manter procedimento ambulatorial. Aqui eu citei que seria trabalhado os atendimentos ambulatoriais, né, acrescentar, mudar aqui a tela. Vou trabalhar essa tela com vocês também. Essa segunda tela é a de internação, a qual havia também citado anteriormente. Nela a gente vai trabalhar aqui, sim, tem muitos fluxos diferentes, né? Um deles aí já vai servir para Arthur aí, que citou que tem atendimento dia, né? No hospital dia de vocês. A gente também tem aqui essa telinha, a gente tem esses fluxos a serem trabalhados nessa tela, né? Das possibilidades de faturamento aí da internação. Bom, é só nosso momento, né? De slide aí, de apresentar o princípio a vocês, o que tem, o que não tem, o que é necessário, quais os pré-requisitos, né? Mas nós vamos a cadastro básico agora. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Eu queria só tirar uma dúvida com vocês. O paciente que realiza exames fora, vocês vão colocar aí também? Como assim, fora, Patrícia? Fora do Deixa, AGH? deixa eu Assim, contextualizar. uma hemodiálise. Aqui, a gente não realiza hemodiálise. Vamos supor, outro prestador de serviço. Ele vem, faz o procedimento aqui e a gente cobra, mas com outro é outro CENES. Matheus, Patrícia, ela é a pessoa aqui de contas médicas que está participando aqui do treinamento, tá? E aí ela vai ter perguntas e questões pertinentes. O que ela fala é o seguinte: a gente tem serviços de hemodiálise que são realizados no hospital, mas que são feitos por parceiros, né? Por prestador de serviço, com CENES diferente. E aí a pergunta é justamente dela: a gente cobra essa hemodiálise, mas no CENES do prestador, né? Informando o CENES do prestador. E aí a gente tem essa possibilidade de fazer, né, no AGHUS também, não? Então, é porque lá no CISAH, né, Patrícia, ela consegue informar o CENES da quem foi que realizou aquele procedimento. Uma abazinha que abre como autorização de terceiros, algo assim, não é isso, Patrícia? isso. Porque como é que é feito hoje? Nós já hoje não tem a possibilidade de informar que foi por terceiros. A gente ainda não chegou a viver isso, né? Passar isso. Como é que a gente tem orientado? A gente tem passado, ele vai fazer, você vai subir com o arquivo, né? Por exemplo, a hemodiálise você vai lançar pela GHUSE, né? É porque, na verdade, depende muito de como está a utilização para a realização da hemodiálise. É só a solicitação, Patrícia, ou é feito a solicitação pela GHUSE? É realizado algum sinal dentro da GHUSE dessa hemodiálise? É porque a gente ainda não está com isso configurado, né? A gente não está. Desculpa, Patrícia, te interromper. É que Não, a gente não está configurado, ainda no AGHUS. A gente está com o módulo de internação, tá? E aí, dentro do módulo de internação, provavelmente a gente vai configurar os procedimentos especiais, e um dos procedimentos vai ser a hemodiálise, né? E aí, então, a gente vai ter o input do médico
está na ponta e solicita a hemodiálise e faz a indicação que esse paciente está em hemodiálise, e aí vai cair automático na conta do paciente, pela minha ideia. Ele cai na conta do paciente esse procedimento. Você vai gerar esse arquivo, gera lá no CISA-IH, e no CISA-IH é que você vai mudar o CNES, não é isso? E se tiver a sinalização do AGHUSE, ele vai computar. Ele Pronto, vai. então, Patrícia, a gente vai configurar dessa forma, tá? E aí, depois a gente senta e vê se a melhor forma ou não, a gente pode tentar desenhar de outra forma. Nesses casos de procedimentos mesmo, que são realizados por parceiros, por CNEs terceiros, ou a gente configura no AGHUSE com os nossos CNEs e a gente tem esse controle para quando ele subir para o CISA-IH, a gente fazer a alteração, ou a gente nem faz. A gente não coloca, e aí, quando a E gente faz subir por essa conta para fora. o CISA-EH, exatamente, quando a gente subir essa conta no CISA-EH, a gente faz esse lançamento lá direto no CISA-EH mesmo. Aí Sim. é uma definição que a gente tem, depois a gente precisa se reunir. Esse treinamento agora, ele vai apresentar a ferramenta, todas as funcionalidades, e depois a gente vai ter que fazer uma tarefinha de casa de fazer a nossa configuração, de ver a melhor forma de encaixar as telas que ele está apresentando na vivência aqui do serviço da gente, tá bom? Certo. Arthur, eu só queria acrescentar isso. Desculpa, Patrícia, pode falar. Não, tudo bem. Eu só Era queria só isso. acrescentar. Eu queria acrescentar que no AGHUSE ele tem a prescrição de diálise. E aí, se você fizer a solicitação e o andamento dessa prescrição for feita toda dentro de sessões terapêuticas lá, que entra pelo módulo de internação também, automaticamente isso vai cair na conta do paciente. Isso aí vai puxar o serviço como se fosse vocês que estivessem fazendo. E aí foi como o Matheus falou, a gente não tem noção ainda em que momento faria essa troca de CNEs, porque vocês puxando pela prescrição de diálise que já está na GHUS e já é multiempresa, todo o controle de início e fim dessa diálise, por mais que ela possa ser feita por um parceiro, sendo dentro do GHUS, ele já vai para conta. Então é um ponto de atenção aí que vocês vão precisar ter. Um dos, né? Porque é muita coisa que a gente, muito procedimento que é parceiros, né? Não é só esse, tem outros procedimentos também. Que a gente está trabalhando com um programa, aí vai trabalhar com esse de vocês, e ainda tem um programa que a gente manda para o Estado, que já é outro também. Então, a gente vai trabalhar com 3 programas diferentes. Na verdade, é exatamente isso. Uma nova fase de faturar que a gente vai entrar, né? Porque o que acontece? Hoje a gente usa um sistema aqui no Correpicanso que ele não tem, ele só faz o input de informação, ele não gera uma crítica prévia, por exemplo, ele só faz a digitação, gera o arquivo TXT e a gente sobe para o CISA-EH e no CISA-EH é que a gente faz a primeira crítica, né? No AGHUSE, como o Matheus já falou, a gente vai ter um primeiro passo, que é uma primeira rodada de crítica no próprio AGHUSE. Então, você vai subir esse arquivo, à medida que você subir esse arquivo para o CISA-IH, ele vai subir com menos correções do que tem quando você sai do Lavite direto para o CISA-IH. Então, ele já vai dar uma rodada de críticas lá, já vai consistir procedimento, vai consistir CBO, vai consistir cartão SUS, vai consistir tudo dessa forma. Então, o teu faturamento, o faturamento do Correia Picância, ele vai ser mais automatizado. E por ser mais automatizado, você vai ter, nesse primeiro momento de implantação, ele vai ser bem mais crítico, bem mais trabalhoso. Então, o serviço que você fazia mais rápido, no AGHUS ele vai ser muito mais criterioso, né? Porque como ele tem essa rodada de crítica antes de jogar para o CISA-EH, o teu preenchimento ele tem que ser muito certinho. O teu cadastro profissional tem que estar muito certinho. Ele falou lá a questão do CBO, do CNES, do cartão SUS. Então, ele tem que estar muito redondinho, muito mais criterioso. Os médicos precisam colaborar, a enfermagem precisa colaborar, a recepção precisa colaborar. O hospital, o sistema como todo, o hospital tem que estar muito redondinho, questão de alta, essa questão de atendimento, de entrada, saída, tudo no momento certo, para que cada vez chegue melhor e mais refinado para você no faturamento.
Entendeu? consegue. Então, Sim. nesse primeiro momento vai ser difícil, não vai ser fácil, não. A gente não vai vender uma coisa assim que é fácil, não. Vai ser bem difícil, bem trabalhoso. Mas depois que o fluxo ele se ajustar, e aí a coisa começa a andar por ele mesmo. E aí vai ficar bem melhor para vocês. Mas no É, começo vamos sofrer bastante. por enquanto a gente está em vários programas, né? Mas aí quando for implantado vai melhorar. Com certeza, com É, certeza. nesse primeiro momento é muitos ajustes, muita. Vai ser. Ainda bem que você está preparado, viu, Arthur? Faturamento Porque é bronca, não é fácil, não. a gente para Você pegar. faturar, exatamente. A sorte da gente, a sorte entre aspas, né? Porque a quantidade de contas que a gente vai ter aqui no Correio Picância não são tantas contas, né? É um universo pequeno, relativamente pequeno. Mas eu penso, por exemplo, se a gente tivesse entrando aqui num hospital da restauração, por exemplo, a maior emergência do Norte-Nordeste, ia ser uma loucura, né? Então, a gente teve um processo desse aqui com o MV, com a entrada da MV, que foi bem, bem traumático, mas a gente viveu, né? Viveu e passou por essa experiência. E vamos tentar agora passar também aqui concorrer com a nova ferramenta que, de fato, vai ajudar bastante. Isso. É respondido, Patrícia, então, né? Sim, sim. Perfeito. Porque assim, ainda no de terceiros é uma pergunta lá no CISAH, então a gente não tem aqui na GHUs a tela para informar que foi por terceiros, né? Mas já é mapeado também essa melhoria. Já é uma demanda aí, Arthur, para a gente Então, pensar de uma melhoria conjunta, tanto a Bahia como Pernambuco, Isso, que tem essa para realidade. colocar para a comunidade, melhoria para a comunidade. Exato. Exatamente. uhum. Bom, vamos tirar, quer tirar agora 10 minutinhos para beber uma água aí no banheiro? Ou posso Você que tocar? sabe. Pode ser, Pode, porque a gente pode. tem mais Pode coisa para ver, mas Oi, não interromperam as vozes. Pode continuar. Pronto. Vou entrar nos perfis, né, de cada módulo do que tem do AGHUSE no módulo de faturamento. Como havia informado a vocês, né, a gente vai estar disponibilizando o documento para vocês poderem verificar, utilizar como apoio. Está realizando, né, esse trabalho com essa consulta, de vista aí que a gente não vai estar presente, então todas as dúvidas, perguntas que vocês tiverem, já vai ser possível tirar também através desse documento. Eu vou utilizar do slide aqui, né, para poder facilitar a compreensão. Estão vendo aí? Sim, sim, estamos vendo. Feito. Bom, o ADM-19, esse perfil ele é designado para o profissional que vai tratar do faturamento de AIH. Porém, ele também é um dos perfis lá especiais, né, que precisam dele para quem vai extrair esse arquivo TXT do SFA. O ADN 19.4 é um perfil para os profissionais auditores que eventualmente precisarão acessar as informações da conta do paciente, né, com procedimentos, exames para conseguir tratar, ao ter acesso, né, ao que aquele paciente realizou, para ele poder ali saber qual de fato foi realizado. Todos que vão tratar de AIH é necessário ter.
O ADM 21 é um perfil exclusivo para o faturamento de contas ambulatoriais. Esse perfil também é um dos especiais. Um dos especiais, quando eu trazer esse termo, é só porque é um que é necessário para a utilização do SFA. O CAD 14 é um perfil administrativo com acesso aos cadastros gerais do faturamento. Lá na tela de manter cadastro, parametrização do módulo. É ideal que todos, né, utilizem esse perfil. Por quê? Porque nas tratativas das contas, assim, pegando já o gancho, né, dessa observação que Arthur fez anteriormente, vai ser necessário estar realizando revisão dos cadastros. Então, em contas médicas, vai ter esse trabalho de estar realizando aí a revisão desses cadastros, né? Que foram anteriormente, talvez, cadastrado errado, está faltando alguma informação. É a partir de contas médicas vai realizar esse filtro e lá eles têm essa prerrogativa de estar revisando esses cadastros. Por isso, a necessidade do CAD 14 como do CAD 14.1, que é um perfil também de cadastro, né, para poder realizar e estar verificando os cadastros dos procedimentos, exames, materiais, tudo aquilo que vai competir como item de conta hospitalar. ADM 41 é um dos perfis especiais também, é um profissional, né, que vai trabalhar aí diretamente com o BPA e é um dos perfis especiais para o SFA. O ADM 42, que é um perfil para o profissional administrativo do faturamento, né, também é um dos perfis especiais que é necessário para a extração do SFA. E uma observação, pessoal, aqui eu estou falando do SFA, mas o acesso ao SFA é a mesma credencial do AGHUSE, tá? Mesmo login e senha do AGHUSE. Por isso eu tenho essa interlocução de perfis. ADM 03, que é um administrativo da unidade de internação, por quê? Porque ele vai ser necessário também ele verificar por onde o paciente passou internado, né? Qual foi o leito, se passou por algum leito de UTI, que aí diferencia os valores, né, daquela internação, da cobrança daquela diária. Então, quem vai trabalhar também com o de internação, se faz necessário esse perfil. O ADM 07.3, que é um perfil que lhe dá acesso ao POU, né, ao prontuário do paciente, e também permite imprimir os documentos. Ou seja, para quem audita a conta, ele consegue auditar a partir do prontuário, né, eletrônico, a partir do POU do paciente, e se houver a necessidade de imprimir algum documento que comprove a sua decisão, a sua auditoria ali, ele também tem a possibilidade de estar imprimindo aquele documento, certo? Ele não consegue alterar o documento, né? Porque não é permitido, ninguém consegue alterar o prontuário, mas ele consegue imprimir a informação. E o ADM 08, que é um perfil que permite a realização da nota consumo, que vocês vão ver mais à frente a sua necessidade extrema para o faturamento. Né? Essa tela ela faz parte do módulo de cirurgia, mas tem reflexo aí para os procedimentos, né, cirúrgicos, de diagnóstico terapêutico, órtese e prótese, a partir dessa nota consumo. Então, por que é que o Contas Médicas, Matheus, precisa ter um perfil que lhe permita realizar a nota consumo? Porque somente através da nota consumo é possível finalizar uma conta cirúrgica.
ou uma conta que teve procedimento diagnóstico terapêutico realizado, né? Ele obriga a ter essa confirmação de nota. E se houver o caso de uma alteração de um procedimento, né, porque o auditor verificou ali e identificou que aquele procedimento que foi lançado anteriormente estava errado, ou que está faltando mais algum procedimento, as contas médicas somente conseguiria faturar aquela conta, se alterasse essa informação na nota consumo. Então, é possível e tem essa prerrogativa as contas médicas, né? Lá na frente, eu vou mostrar para vocês a tela e o botão diretamente daquela tela de tratativa de contas de internação, justamente por conta disso. Então, quem vai trabalhar com internação e também com ambulatorial, é necessário ter esse perfil, né, para poder alterar ou confirmar a nota consumo daquele atendimento, certo? Alguma dúvida sobre os perfis? Não, tudo tranquilo. Por enquanto está tranquilo. Perfeito. Agora nós vamos verificar, né, os parâmetros do sistema. Como havia informado vocês que traria, né, o significado de cada parâmetro. Estão vendo aí a telinha? Sim, Matheus, tá visível. Perfeito. O primeiro parâmetro, Arthur, é o PAGHU, obrigatoriedade, cartão SUS. Né? Como havia informado anteriormente da necessidade desse dado, tanto para o paciente quanto para o profissional, todos os profissionais, né? Cadastrados aí no AGHU. Então, de acordo com a realidade de vocês, também é uma tarefinha aí, né? Como o Arthur disse, para verificar como será o fluxo com esse dado sendo obrigatório, né? Quando verificar ele, colocar ele em valor S, para poder ativar esse parâmetro. P underline tipo underline informação underline contém CBO. Esse parâmetro é o que vai apontar os dados informados lá no cadastro de servidores, né? A partir dele é que consegue a GHUSE capta a informação. Vocês vão ver mais à frente, vou mostrar como é feito esse cadastro, mas ele está lá em cadastro de CBO, cadastro do CNS daquele profissional, né? E aí ele corresponde a cada uma dos tipos possíveis de cadastros. E aí eu vou mostrar para vocês mais à frente como e onde é que reflete essa informação. P underline clínica underline cirúrgica. Esse parâmetro é para ser informado o código da clínica criado no AGHUSE, né? Cada hospital aí que tem sua clínica cirúrgica criou uma clínica e aquela clínica gerou um código. Aquele código se faz necessário para o cadastro desse parâmetro. P underline AGHU underline UF underline SED underline HU é o código, é o parâmetro para ser informado ao F, né, daí do estado de vocês. PE, nosso, né, BA,
É nele que você vai inserir as letras, né, da sua União Federativa. Certo? PAGHU, limite de contas DCIH. Esse parâmetro ele corresponde ao limite de contas hospitalares por documento. O ideal é que você faça a referência de um limite alto, né? Se sua unidade ela fatura 3.000 AIHs, você coloca 3.000. Se ela fatura 100 AIHs, você coloca 100 AIHs. Sempre com, lógico, uma margem de erro, né, e de acerto ali, sempre para mais. Certo? P, código clínica médica. Mesma primícia da clínica cirúrgica. É o código da clínica criada no AGHUSE. Você vai inserir o código dessa clínica nesse parâmetro. P-Code clínica cirúrgica, mesma primícia. Matheus, qual a diferença entre os dois? Em um momento ele vai indicar num parâmetro na construção do espelho da conta, e o outro é para buscar a informação daquela clínica, né? Do que foi realizado através daquela clínica. PSUS, plano de internação. Aqui é o código SUS de referência à internação, né? Cada plano tem um código, né, no SUS. E no SUS, o plano internação corresponde ao código 1. Então, você vai inserir o código 1 nesse parâmetro, né? PSUS, aí P convênio SUS padrão. O código do convênio SUS padrão, que também é o valor número 1. Só inserir esse código no valor numérico e o seu cadastro está ok. P-Code PROCE múltipla. Significa, né, dos procedimentos múltiplos. Você vai inserir nesse parâmetro o número do código que habilita os procedimentos múltiplos. Esse código está lá também na SIGTAP com procedimentos de múltiplas cirurgias. A importância desse código é que, se houver um procedimento de múltiplas cirurgias, ele vai buscar a autorização a partir desse parâmetro. Esse código vai validar, o AGHUSE vai ler ele e vai validar. Ele é um procedimento de múltiplas cirurgias. E validar conforme o CIS-AIH, né, realiza. O AGHUSE já faz essa leitura prévia. E só é possível também passar um procedimento, uma conta de múltiplas cirurgias a partir desse código, né? P-Code clínica psiquiátrica. Inserir, né, no código, no parâmetro, o código da clínica psiquiátrica, se for o caso de alguma unidade de vocês, né, se houver. PCEP padrão é inserir o CEP daí da unidade conforme está cadastrado no SENES, né? Porque ele vai ir na construção do espelho, ou seja, vai no dado que será enviado para o CIS-AIH. E posterior, processamento lá no SIH ou no CIA. Então, é necessário estar o CEP correto. P, integração sistema SMS para autorização de itens da conta. O que ocorre? Esse parâmetro, ele autoriza de forma automática os itens que estão naquela conta, na conta do paciente. Existe hoje a possibilidade de fluxos, né, dentro do AGHUSE.
E conforme em algumas unidades exigem a autorização de um ser superior para poder cobrar aquele item. E assim o AGHUSE tem também a possibilidade de realizar. Na nossa realidade, isso não era viável, né? Porque não existia, ainda que tenha um coordenador, tenha ali um auditor, o auditor já faz esse trabalho de autorização dos itens que ele responde. E os demais já fazem um trabalho de leitura dos procedimentos secundários e podem lançar e lançam, na verdade, esses itens. Então, na nossa realidade, perpassava isso. Não era necessário alguém autorizar a cobrança daqueles itens. Então, a gente optou em realizar isso, essa autorização de forma automatizada, né? E aí esse parâmetro é que faz esse trabalho de forma automática. Eu não preciso de autorização para faturar aqueles itens. E para isso ocorrer, eu preciso colocar que nesse parâmetro o N e não o S, né? Em N, ele de forma automática autoriza. E aí fica a critério de vocês como será a rotina, né? Qual se encaixa melhor. PAGHU, grupo CBO válido para encerrar conta. Esse parâmetro você vai colocar os grupos de CBOs que vão trabalhar dentro de contas médicas que podem encerrar as contas. Por exemplo, em contas médicas tem lá um enfermeiro, né, que trabalha com internação e ele vai encerrar as contas de internação. Tem lá um médico que vai também realizar esse trabalho. Enfim, cada grupo, cada CBO tem o seu grupo, né, regido lá na SIGTAP. E aí você, a partir dessa informação, na SIGTAP, de qual numeração aquele profissional faz parte, né, do grupo, qual grupo aquele profissional faz parte, você cadastra aquele código, né, aquela numeração nesse parâmetro, certo? E a partir disso ele valida quem vai encerrar as contas lá em contas médicas. PAGHU, lista de CBO de anestesista. Você vai inserir o CBO do anestesista, né? Os CBOs do anestesista. Por quê? Porque em determinado momento, na construção e finalização de uma conta cirúrgica, o AGHUSE faz a separação das equipes, ou seja, dos atos médicos que foram realizados naquela cirurgia. E aí, automaticamente, é realizado a separação a partir desses dados, né, desses parâmetros. PAGHU lista clínicas realizado. Esse parâmetro corresponde a uma lista de códigos de clínicas, que são aquelas que a gente cadastrou acima, que vão corresponder aos atendimentos na internação. Então, se eu coloquei lá minha clínica cirúrgica, minha clínica médica, minha clínica hemoterápica, minha clínica do hospital dia, cada clínica que estiver cadastrado no ambiente, que realizam atendimento para internação, se faz necessário colocar o código dessas clínicas. Colocou um código, vírgula, o outro em seguida, e assim sucessivamente. P bloqueia número AIH, CTA, conta hospitalar. Esse parâmetro corresponde ao parâmetro do cadastro das faixas de AIH, as quais eu informei anteriormente que é possível no AGHUSE ser inseridas. Esse parâmetro, estando N, ele bloqueia que a gente informe o número de AIH, mas na nossa realidade, e para otimizar o fluxo de trabalho,
a gente colocou em N para que ativasse o botão e a gente pudesse atribuir de forma manual a inserção ali desse número de AIH, tanto na sua criação quanto na inserção por prontuário daquele número, no número, né, da faixa de AIH. Então, se faz necessário colocar em N, ele habilita automaticamente o botão para atribuir, cadastramos essa faixa e atribuímos dentro do AGHUSE para aquela conta. Esse passo a passo, cada passo desse que houver uma ação dentro do AGHUSE, lá para frente nós vamos estar identificando, vou estar aqui passando para vocês, certo? PCNS, médico auditor internação. Esse parâmetro corresponde ao CNS do médico auditor cadastrado no CNES. Cada unidade tem lá o seu médico, né? Que corresponde pela autorização das AIHs. Esse médico, ele tem lá o seu CNS cadastrado e o seu CNS precisa estar inserido nesse parâmetro, porque na construção do espelho da IH, daquela conta, ele vai imprimir o CNS desse médico, que é o que vai fazer a leitura lá no CIS-AIH, né? Que você precisa estar ali inserido, cadastrado no CIS-AIH. Então, nesse parâmetro, ele faz essa inserção de dados. P-código SUS, parâmetro para que a tela da prévia e da busca pelas inconsistências tenha seu funcionamento completo. É nesse parâmetro que ele vai entender se aquela conta que nós estamos tratando corresponde à internação, corresponde aos dados e regras do SUS. Né? A partir desse parâmetro, ele faz essa leitura, o AGHUSE faz essa leitura. Ele precisa estar com código 1 no valor T, no valor numérico e S no valor texto. PCNS HCPA é um parâmetro que você vai inserir o dado do KINES da sua unidade, né? Ainda que esteja o nome aí do HCPA, mas corresponde ao KINES da sua unidade. Nele é que vai fazer a leitura, vai ser impresso também na construção da IH, para sair, né? Tudo o que eu falar aqui a respeito do espelho da IH são os dados que vão ser codificados, né, de forma automática pela AGHUSE, mas que vão ser inseridos no CIS-AIH. Então, por esse motivo é que precisam estar fidedignos, né? E esse parâmetro corresponde aí ao KINES da sua unidade. P-órgão lock REC é o parâmetro que define a informação que está no campo de órgão emissor, ou seja, é o seu órgão emissor. Cada estado, né, tem o seu órgão emissor e o seu município. Aí, Patrícia conhece, acredito, qual órgão emissor, qual o número, né, do seu órgão emissor. E esse número é o que será inserido nesse parâmetro. Pode dizer, Patrícia? Não tem nada para falar, não. Estamos entendendo. Oi? Estamos entendendo. A gente está vendo que, assim, que a gente vai ter um bom trabalho, né? Mas a gente chega lá. Com certeza. PDDD, fone, hospital, corresponde ao parâmetro do número do telefone do hospital, né? Principal. A gente insere esse número aí nesse parâmetro. P, ato anestesista, se faz necessário colocar tanto no número texto quanto no valor numérico o número 6. Esse parâmetro, ele realiza uma confirmação dos dados inseridos na nota consumo, né, quanto ao ato do anestesista. Na construção do espelho,
de uma conta, tem um ato médico, né? Que eu tinha falado mais cedo sobre os atos ali de uma cirurgia. E aí, nesse parâmetro, ele valida o ato do anestesista, né? Que dentro do CIS-AH ele corresponde à equipe número 6. E aí, esse parâmetro, a gente insere os números 6, ele, na sua construção, ele já vai identificar que o ato do anestesista é conforme a equipe 6, certo? TMP ligadura tubária, esse parâmetro, ele corresponde ao parâmetro que é necessário inserir o código do procedimento cirúrgico de ligadura tubária. Nele, para além de validar o encerramento, porque ele tem aí uma ligação direta com o encerramento da conta dos pacientes, e aí de todo, ele afeta todos os encerramentos. Ele também, por conta do parâmetro, ele autoriza umas informações que são solicitadas no CIS-AH, como para esse procedimento de ligadura tubária, né? Quando o CIS-AH identifica que o procedimento é de ligadura tubária, ele solicita algumas informações, salvo engano, são 4 informações. Ele solicita quantos filhos já teve, grau de instrução, CNS e algum outro. Esqueci agora em específico qual. Mas ele solicita essas informações e no AGHUSE, para poder habilitar a inserção dessas informações na descrição cirúrgica desse procedimento, é necessário a gente inserir o número do procedimento correto nesse parâmetro. Certinho? P-e-mail, erro, encerra. Para cadastrar o e-mail que vocês criaram, que vai recepcionar os erros durante o processo de encerramento da conta. Né? Existe aí a possibilidade de estar sendo encaminhado os e-mails dos erros que foi identificado em cada conta. E-mail faturamento ambulatorial faz a mesma primícia, corresponde à mesma primícia de erro, né, do anterior. E-mail faturamento internação, mesma primícia dos outros. E-mail gerência de contas, a mesma primícia dos outros, né? Realiza essa comunicação, realiza esse envio de dados através do AGHUSE. E-mail lista, mesma primícia de notificação através do AGHUSE. E-mail lista CBO, CNS, e-mail de comunicação com a mesma primícia dos anteriores. Certo? Acredito que quem está à frente já criou, né? O e-mail de cada uma dessas unidades. E vocês vão cadastrar a partir desses e-mails, desses parâmetros. Esse penúltimo parâmetro, né, o de encerramento automático de contas hospitalares. Esse parâmetro ele corresponde a um parâmetro que vai, de forma automática, encerrar as contas. Como assim, Matheus? Existem alguns status de contas, né, e ela vai estar aberta, se, na verdade, ela vai estar fechada, aberta e não autorizada. E tem alguns outros status que eu vou estar mostrando para vocês mais à frente. Mas o que é que acontece? Ela também ocorre devido à nossa realidade, né? Ao nosso padrão para as unidades. No AGHUSE, ele tem a possibilidade de cada conta ser enviada uma pendência administrativa para
para o diretor, né? Ou quem for aquela pessoa responsável ali pelo setor, pelaquela unidade. E dentro dessa tela, ele verificaria quais eram as pendências que estavam naquela conta, se iria autorizar ou não. E a partir disso, era possível encerrar as contas dentro do GHUSE. Ao identificar isso, na nossa realidade, não era viável, pois não ocorria isso. Então, a gente automatizou os encerramentos dessas contas, né? A gente optou em deixar esse parâmetro ativado para encerrar as contas, sem a necessidade de realizar esse envio de pendência administrativa. Então, esse parâmetro corresponde a isso. Pois não, Patrícia? Quer dizer, A gente tem pacientes crônicos aqui, que são pacientes que passam vários meses. Então, a gente fatura e cobra mensalmente esses pacientes. E a gente dá alta administrativa, quando chega no final do mês, aí a gente faz o faturamento, digita e dá alta administrativa para enviar para o Estado, né? Aí, como seria isso? A gente tem alguma coisa relacionada a isso ou a gente continua fazendo como a gente faz? continua fazendo do jeito que vocês fazem. Agora, vem cá, vocês dá alta e depois interna novamente? É? Não, não. A gente dá uma alta administrativa, é como se fosse uma continuidade. Então, vocês faturam a partir da IH de continuidade, né? Isso. Mesma coisa, segue o mesmo fluxo. Agora, só mais uma pergunta. Esses pacientes crônicos, ele, vamos supor, na segunda IH deles, é a mesma numeração. Aí, lá no HGUZ também vai ficar lá, gravada a segunda IH? Vai ficar gravada. Você vai ter a possibilidade de inserir novamente ela para ele com essa prerrogativa da de continuidade. Né? Vai ter a possibilidade de inserir como a de continuidade. Certo, ok. Viu? Ok. E o último parâmetro, né? Depois desse mundo de parâmetros, é o P empresa processos agendados. Esse parâmetro, ele é necessário para a identificação da sua unidade. Vai lá no campo de empresa, cada unidade ela tem o nome de empresa, né? Dentro do GHUSE, e ele gera um código para aquela unidade. Quando ele gera o código para aquela unidade, a gente vai passando o mouse por cima e deixando o mouse parado, ele vai identificar e vai lhe dizer qual é o código da sua empresa, qual o código da sua unidade. A partir disso, você insere ele nesse parâmetro, né? E aí, ele, se não colocar, dá uns erros, não permite encerrar a conta no final. Certinho? Alguma dúvida Certo. até aqui, pessoal? Não, não, Matheus, tranquilo. Só para acalmar Patrícia e o pessoal do Contas Métricas aí, toda essa parte de parâmetros é configurada aqui pela TI, tá? A gente vai sentar só para ver algumas perguntas que a gente vai ter que fazer a vocês, mas a configuração em si é a gente da TI que vai deixar tudo isso pronto e vocês vão se preocupar apenas com a aplicação, que é o que ele vai mostrar durante o treinamento. Mas essa parte aí de parâmetros é tudo com a gente da TI. Cadastros, Patrícia, tudo isso aqui. E a gente vai ver, até posterior aqui, vai precisar somente da informação de vocês, né? Passar, mas eu acredito que, como o Arthur está falando, o fluxo, quem faz esses cadastros aí, será toda a equipe de TI. Então, se preocupe, se trabalhando. Quando você vê essa burocracia todinha, não fique preocupada não, que a gente vai entregar, vocês têm que se preocupar apenas com a usabilidade e a aplicação mesmo. Mas a parte de cadastro, a gente vai entregar o sistema pronto para vocês. Isso. E a maioria muitas dúvidas aparecem, mas no momento que a gente está usando, né? Aqui assim é mais fácil, mas quando começar a Sem usar... dúvida. Na Exatamente.
Vai Com aparecer certeza. Exatamente isso. coisas que a gente usa que não tem aí. Aí a gente se reúne e vai organizando isso. Com certeza. Bom, terminamos aqui a parametrização do módulo, né? E aí, vamos dar um intervalozinho desses 10 minutos, retornamos às 10, tudo bem? Para a gente poder beber uma Combinado. água, né? Ficar Tudo bem. Combinado. a Ok. canela. Certinho? Valeu. Tá bom. Tchau, Ah. tchau. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.